Olá, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, divino amigo, amigo presente em todos os momentos, amigo que nos consola, que nos ama, esteja conosco. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Consolador, né? Esse livro maravilhoso da Lavra do Chico Xavier e do Emmanuel, que nos fala sobre ciência, filosofia e religião, que é a continuidade do livro dos Espíritos, né? Que nos ensina mais sobre a sociedade humana, sobre o desenvolvimento mental, moral, político, nos dá a visão do Emmanuel e do Chico sobre essas coisas do nosso dia a dia, sobre ciência, sobre filosofia e religião. Até agora nós já vimos as ciências fundamentais, né? Nós vimos a química, a física, a biologia, a psicologia, estamos terminando a sociologia e vamos entrar nas ciências abstratas, depois nós vamos nas ciências especializadas, combinadas e aplicadas. Aí termina a parte da ciência e a gente entra depois na filosofia. Então hoje nós vamos terminar a parte das ciências da sociologia, e nós fomos até a pergunta número 60, né? No último estudo, e vamos começar hoje a partir da pergunta número 61. E como sempre, né, a gente pede que vocês não fiquem com dúvidas. Se tiverem dúvidas, podem fazer as perguntas, devem fazer as perguntas aí, que na medida do possível, da nossa capacidade e condição, a gente responde, tá bom? A gente tira as dúvidas e nós precisamos interagir, que é a função da internet, essa interação, né? Então, não deixe também de dar o seu like, se gostarem, e de se inscrever no canal, se gostarem. Bom, vamos lá. Pergunta número 61 do livro Consolador. Como deveremos encarar a política do racismo? É só para lembrar, né? Quem está acompanhando sabe, mas quem não está, ele está falando aqui da política nesse capítulo da sociologia, está falando do aparelhamento do Estado, né? Falou como que deve ser o comportamento do espírita perante a política do mundo. Então são respostas esplendorosas. E a gente sugere que vocês vejam, escutem de novo e leiam o livro. Ajuda muito, né, no nosso comportamento, em tudo isso que nós temos passado no nosso dia a dia. Então a pergunta 61, repetindo: como deveremos encarar a política do racismo? A resposta dele: se é justo observarmos nas pátrias o agrupamento de múltiplas coletividades pelos laços afins da educação e do sentimento. Olha só que coisa interessante. É justiça divina existir na Terra agrupamento de múltiplas coletividades, são raças diversas. Então ele começa explicando isso para justificar o restante da resposta dele. Se é justo observarmos nas pátrias o agrupamento de múltiplas coletividades pelos laços afins da educação e do sentimento, a política do racismo deve ser encarada como um grave erro, que pretexto algum justifica, porquanto não pode apresentar base séria em suas alegações, que mal encobrem o propósito nefasto de tirania e de separatividade. Então é nefasta a política do racismo. Ele fala que é o propósito nefasto dessa política do racismo em si, né? É de tirania e de separatividade. E a resposta é curta. Ele nem enche muito a resposta, não. Ele já dá o curto e grosso e diz que é tirania e separatividade, é nefasto. Pergunta 62. O não matarás, né, dos 10 mandamentos, um deles é não matarás. Alcança aquele caçador que mata por diversão e o carrasco que extermina por obrigação? Olha que pergunta interessante. É um pensamento interessante, né? Porque tem lá nos 10 mandamentos, um dos mandamentos é não matarás. Aí perguntaram para o Emmanuel se esse não matarás alcança também aquele que é caçador, que caça por diversão, e também o carrasco que extermina por obrigação. Antigamente tinha as penas, hoje ainda tem, né? Em alguns países tem enforcamento, tem a pena de morte, né? Tem aquele que, a cadeira elétrica, tem morte por injeção letal. O carrasco é o que promove essas execuções. Ou seja, aqui na Terra ele está cumprindo o dever dele lá, que é lei desses países que promovem isso. Então ele está perguntando se esse carrasco que cumpre essa lei por obrigação
E o caçador que mata um animal por diversão, ele também está dentro desse mandamento não matarás, se esse mandamento alcança eles. A resposta do Emmanuel, que primor, à medida que evoluíres no sentimento evangélico, compreendereis que todos os matadores se encontram em oposição ao texto sagrado. No grau dos vossos conhecimentos atuais, entendeis que somente os assassinos que matam por perversidade estão contra a lei divina. O que ele está falando? Que a gente acha que assassino é só aquele que mata por crueldade ou por perversidade, a gente julga. Então, que hoje em dia a gente entende que assassino é aquele o assassino criminoso. Quando avançardes mais no caminho, aperfeiçoando o aparelho social, não tolerareis o carrasco. E quando estiverdes mais espiritualizados, enxergando nos animais os irmãos inferiores de vossa vida, a classe dos caçadores não terá mais razão de ser. Ele não está julgando o carrasco nem o caçador. O carrasco está cumprindo a obrigação dele, o caçador acha que é diversão. Mas é claro que o carrasco que cumpre a obrigação e o caçador que caça, ele não está na mesma linha de julgamento divino do criminoso, do assassino criminoso. Mas ele fala que quando a gente avançar mais na nossa evolução moral, a humanidade não vai tolerar morte nenhuma mais. Nem do carrasco, nem a pena, ou seja, não vai ter mais pena de morte. E quando estivermos mais espiritualizados também, vamos enxergar nos animais os nossos irmãos inferiores. E a classe dos caçadores não terá mais razão de ser. Lendo os nossos conceitos, recordareis os animais daninhos. Aí ele fala assim, mas e os animais daninhos, os que são praga? Então, lendo esses conceitos, ele já está antecipando o que a gente pensa. Recordareis os animais daninhos, e no íntimo, a vez de ponderar sobre a necessidade do seu extermínio. É possível, porém, que não vos lembreis dos homens daninhos e ferozes. O caluniador não envenena mais que o toque de uma serpente? O armamentista ou o político ambicioso, que monta com frieza a maquinária de guerra incompreensível, não são mais impiedosos que um leão selvagem? Ponderemos essas verdades e reconheceremos que o homem espiritual do futuro, com a luz do Evangelho na inteligência e no coração, terá modificado o seu ambiente de lutas, auxiliando igualmente os esforços evolutivos de seus companheiros no plano inferior da vida terrestre. Que resposta, né? Aí ele fala que, primeiro, que o caçador e o carrasco um dia não vão ter razão de ser. Que nós vamos aprender a respeitar os animais e não vai existir mais pena de morte. Aí ele lembra, mas e os animais daninhos? Ele fala, quem é mais daninho que uma serpente? Quem envenena mais ou mata mais do que um leão feroz? O armamentista? O caluniador? E além do mais, ele nos ensina em uma outra resposta de uma outra obra, né? O próprio Emmanuel fala isso, que os animais daninhos, igual por exemplo as pragas, barata, percevejo, piolho, essa classe de animais que são parasitas, eles existem por causa da nossa falta de higiene mental ainda, que faz com que a nossa vida seja suja de certa maneira. À medida que nós vamos higienizando a mente, a gente vai higienizando a nossa vida física, corporal, e naturalmente esses animais deixam de existir. Então existem animais daninhos, existem animais parasitas, porque nós temos a necessidade de com eles aprendermos a termos higiene do corpo, higiene moral e mental. Pergunta 63. Considerando a determinação positiva do outro mandamento, que é não julgueis, como poderemos então discernir o bem do mal sem julgamento? Então, um dos maiores mandamentos que Jesus nos ensinou é não julgueis para não ser julgados. Olha que pergunta, que é a mesma intenção daquela anterior, né, do mal, do matar. Se a gente considerar a determinação positiva desse mandamento não julgueis, como é que nós vamos poder então discernir o bem do mal sem fazer julgamento? Resposta: entre julgar e discernir há sempre grande distância. O ato de julgar para a especificação de consequências definitivas pertence à autoridade divina. Já existe uma lei feita por Deus de ação e reação. Nós somos julgados naturalmente, automaticamente pelas nossas ações. Toda ação que a gente faz, nós temos uma reação de volta da mesma intensidade. Então ele fala que esse ato de julgar
para especificação de consequências kármicas ou definitivas para a nossa evolução, esse ato pertence à autoridade divina. Só Deus julga em suas leis. Porém, o direito de análise das situações, esse direito está instituído para todos os espíritos, de modo que, discernindo o bem e o mal, o erro e a verdade, possam as criaturas traçar as diretrizes do seu melhor caminho para Deus. Que espetáculo! Não julgar e não achar a gente ser melhor do que os outros e falar que o outro está errado e eu não. Mas discernir, orientar, e a justiça da terra, que tem o dever de discernir dentre as coisas que devem e não devem ser feitas, essa autoridade, essa condição está instituída para todos os espíritos. Bacana isso. Não devemos julgar, mas discernir sim. Pergunta 64. Em face da lei dos homens, quando em presença do processo criminal, deve dar-se voto condenativo em concordância com o processo crime ou absolver o réu em obediência a se não julgueis? Então, mais uma pergunta para poder confirmar. Se um réu é condenado, em concordância com o processo crime aqui da terra, deve condenar em relação a esse processo ou absolver em obediência a esse mandamento que nos ensina não julgueis? Aí a resposta do Emmanuel, uma pérola também. Na esfera de nossas experiências, consideramos que, à frente dos processos humanos, ainda quando as suas peças sejam condenatórias, deve recordar a figura do Cristo junto da pecadora apedrejada, pois que Jesus estava também perante um júri. Ou seja, nas nossas experiências emocionais e espirituais, Aí Jesus disse isso: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. É a sentença que deveria lembrar sempre a nossa situação comum de espíritos decaídos, para não condenar esse ou aquele dos nossos semelhantes. Vai e não peques mais. Deve ser nossa norma de conduta dentro do próprio coração, afastando-se a erva do mal que nela viceja. Ou seja, o Emmanuel está corroborando Jesus, que fala que a gente deve julgar a gente mesmo, fazer a nossa autoafirmação de punição e de melhora, e não julgar ninguém. Então esse é o processo evolutivo, moral. Agora, nos processos públicos, a autoridade judiciária, como um juiz, peça integrante da máquina do Estado no desempenho de suas funções especializadas, deve saber onde se encontra o recurso conveniente para o corretivo ou para a reeducação do organismo social, mobilizando nesse mister ou nessa situação os valores de suas experiências e de suas responsabilidades. Individualmente, porém, busquemos aprender que, se podemos, entre aspas, julgar alguma coisa, julguemo-nos sempre, em primeiro lugar, como o irmão mais próximo daquele a quem se atribui um crime ou uma falta, a fim de estarmos acordes com aquele que é a luz dos nossos corações. Nas horas comuns da existência, procuremos a luz evangélica para analisar o erro e a verdade, discernir o bem e o mal. Todavia, no instante dos julgamentos definitivos, entreguemos os processos a Deus, que, antes de nós, saberá sempre o melhor caminho da regeneração dos seus filhos transviados. Que resposta! Sugerimos que vocês leiam de novo aí, quem está nos acompanhando, e avaliem medidas sobre essa resposta. Pergunta 65. O homem que guarda responsabilidades nos cargos públicos da terra responde no plano espiritual pelas ordens que cumpre e faz cumprir? Olha só, nós que temos o costume de julgar um político, julgar um senador, julgar um congressista que está fazendo algo errado, olha essa pergunta. O homem que guarda responsabilidades nos cargos públicos da terra responde no plano espiritual pelas ordens que cumpre e faz cumprir? Resposta. A responsabilidade de um cargo público, pelas suas características morais, é sempre mais importante que a concedida por Deus sobre um patrimônio material. Daí a verdade que, na vida espiritual, o depositário do bem público responderá sempre pelas ordens expedidas pela sua autoridade nas tarefas da terra. Resposta. Quem tem essa responsabilidade de um bem público, ele tem que responder por isso. E é mais difícil você ter responsabilidade por um bem público do que você ter responsabilidade por um bem seu próprio, material.
Então não precisamos ficar julgando políticos desonestos, não. A própria lei da vida vai julgar todos eles como julga todos nós. Pergunta 66. O preceito evangélico: assim, pois, aquele que dentre vós não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo, esse preceito deve ser interpretado no sentido absoluto? Aí a resposta do Emmanuel: ainda esse ensino do Mestre deve ser considerado no seu divino simbolismo. A fortuna e a autoridade humanas são também caminhos de experiências e de provas, e o homem que as atirasse fora de si, arbitrariamente, procederia com a noção da irresponsabilidade, desprezando o ensejo do progresso que a providência divina lhe colocou nas mãos. Todos os homens são usufrutuários dos bens divinos, e os convocados ao trabalho de administração desses bens devem encarar a sua responsabilidade como o problema dos mais sérios da vida. Renunciando ao egoísmo, ao orgulho, à fraqueza, às expressões de vaidade, o homem cumprirá a ordenação evangélica e, sentindo a grandeza de Deus, o único dispensador do patrimônio real da vida, será discípulo do Senhor em qualquer circunstância, por usar as suas possibilidades materiais e espirituais, sem os característicos envenenados do mundo, como intérprete sincero dos desígnios divinos para a felicidade de todos. O que essa pergunta significa? Tem muita gente que quer seguir ao pé da letra aquilo de renunciar à riqueza e sair pelo mundo afora sem nada para poder se purificar. Ele está falando que quem é depositário da riqueza, é depositário também de um bem divino, é um administrador de bens, e a riqueza tem sua utilidade providencial, é fazer girar o mundo, fazer funcionar a pesquisa, a evolução. A pessoa que detém muito dinheiro tem empresas, indústrias, fazendas, comércios que vão empregar as pessoas para dar dignidade a essas pessoas, darem salários, fazer elas existir e viver e criar as suas próprias famílias. Então o dinheiro tem sua utilidade. Nós não devemos querer demais, porque lá no mundo espiritual o caixão não tem gaveta, como diz o ditado. Nós não levamos o bem material, sim o bem espiritual, o que a gente fez de bom. Mas também não devemos viver asceticamente, como um ermitão numa caverna, porque isso é um egoísmo. A gente tem que ser do mundo, viver no mundo sem ser da materialidade. Resposta esplendorosa do Emmanuel. Pergunta 67. Como interpretar o movimento feminista na atualidade da civilização? Ou seja, hoje em dia não é só movimento feminista, tem movimentos diversos, porque durante muitos milhares de anos aí o machismo imperou. O homem só que fazia as leis e tinha direito a tudo. De um tempo para cá, a mulher brigou para ter os mesmos direitos, e hoje todas essas chamadas minorias têm os seus direitos. Aí ele pergunta para ele como que interpretar esse movimento feminista na atualidade. Olha que resposta. O homem e a mulher no instituto conjugal são como o cérebro e o coração do organismo doméstico. Ambos são portadores de uma responsabilidade igual no sagrado colégio da família. E, se a alma feminina sempre apresentou um coeficiente mais avançado de espiritualidade na vida, é que, desde cedo, o espírito masculino intoxicou as fontes da sua liberdade por meio de todos os abusos, prejudicando a sua posição moral no decurso das existências numerosas, em múltiplas experiências seculares. A ideologia feminina dos tempos modernos, porém, com as suas diversas bandeiras políticas e sociais, pode ser um veneno para a mulher desavisada dos seus grandes deveres espirituais na face da terra. Se existe um feminismo legítimo, esse deve ser o da reeducação da mulher para o lar, nunca para uma ação contraproducente fora dele. É que os problemas femininos não poderão ser solucionados pelos códigos do homem, mas somente à luz generosa e divina do Evangelho. Olha que resposta que a gente precisa até falar, que parece, para alguns vão falar, é machismo do Emmanuel, que a mulher tem que ser reeducada para o lar. Vamos só esquecer que o espírito não tem sexo, o que tem sexo é o corpo. Então esse princípio inteligente, esse espírito que está evoluindo, criado um princípio inteligente e vai chegar ao princípio angelical, ele tem que ter o melhor de ambos os sexos da Terra, o melhor do masculino e o melhor do feminino. Então, enquanto mulher, ela tem seu compromisso. A mulher é capacitada a dar à luz, a mulher é capacitada maior de sentimento, de amor, de carinho, de respeito.
E tem muitas leis masculinas que não servem para as mulheres, como tem muitas leis femininas que não servem para os homens. Então, a mulher não precisa nem de lutar pelos seus direitos, porque os direitos vindos de Deus são iguais. Nós temos, como ser humano, homem e mulheres, lutar pelos direitos humanos, lutar para sermos pessoas boas, tranquilas e serenas. Então, querer igualar ao homem masculino da terra nos seus defeitos, é isso que ele fala. A mulher, nesse caso, tem que ter cuidado. Mas se ela lutar pelos seus direitos de mulher, de mãe, né, de pessoa que ama, o Vitor Hugo falava que o homem está colocado onde termina a terra e a mulher onde começa o céu. O amor mais próximo do amor que Deus quer que a gente tenha é o amor de mãe. Então, leiam bem essa resposta e meditem nela. Pergunta 68. Como conceituar o estado de espírito do homem moderno que tanto se preocupa com o bem-estar da vida, o ganhar bem, o trabalhar para enriquecer? Como conceituar isso? Esse propósito do homem viciado dos tempos atuais constitui forte expressão de ignorância dos valores espirituais da Terra, onde se verifica a inversão de quase todas as suas conquistas morais. Foi esse excesso de inquietação, no mais desenfreado egoísmo, que provocou a crise moral do mundo, em cujos espetáculos sinistros podemos reconhecer que o homem físico, da radiotelefonia e do transatlântico, necessita de mais verdade do que dinheiro. O homem necessita de mais luz do que de pão. Que resposta, né? E vamos só relembrar de Jesus que falou para a gente não nos agastarmos pela posse do ouro que a traça rói, a ferrugem destrói e o ladrão rouba. Para a gente juntar tesouros de nossas boas obras. Procurar primeiro o que vem de Deus, que o resto vos será dado por acréscimo. Claro que a gente tem que trabalhar e claro que a gente tem que ter o dinheiro da vida humana. Mas mais do que a gente precisa é supérfluo. O que Jesus ensina, o Emmanuel corrobora, é não lutar na vida só por isso, só pelo dinheiro. Lutar pelo dinheiro, lutar pelo bem-estar material, mas também lutar pelo bem-estar espiritual. Então nós terminamos essa parte da sociologia, pergunta 68, e no próximo estudo a gente vai entrar nas ciências abstratas. Então, como falamos no início, se tiverem dúvidas, se quiserem contestar, elogiar, fiquem à vontade. Escrevam aí embaixo que a gente responde, tá bom? Obrigado mais uma vez por estarem conosco e que Deus nos abençoe e nos ilumine, ajudando que a gente continue nessa vontade de divulgar a doutrina dos Espíritos. Fiquem com Deus. Obrigado.